Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Então, eu vou dar continuidade sobre o assunto de escalas que anteriormente eu estava falando, com alguns apontamentos a mais que podem vir a esclarecer e também realmente elucidar aquilo que a gente está falando sobre as escalas. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, que eu anotei, é que o vibrato no início das escalas ele não é bem-vindo. Por quê? Quando a gente está trabalhando as escalas, fazer o vibrato ele vem, né, na realidade a gente faz como embelezamento, na realidade até como estudo de vibrato. Mas para o aluno que está montando a forma de mão, para o aluno que está trabalhando ainda essa postura dos dedos, essa colocação redonda dos dedos na corda do violino, a gente não utiliza o vibrato. Eu fiz no meu outro vídeo, porque já é um costume meu trabalhar o vibrato de diversas formas já na escala, entende? Então, o vibrato ele não é bem-vindo, também como construir a forma de mão com o vibrato não é também bem-vindo nessa hora. Porque na realidade o vibrato ele é um ornamento que a gente utiliza no violino, né? A gente consegue fazer ele mais lento, mais rápido, intermediário e por aí vai. Então, o vibrato a gente só se utiliza quando toda a estrutura, quando o alicerce da técnica violinística básica está bem solidificada, bem estruturada, tudo bem? Então, o que eu diria para vocês? Vibrato, forma de mão e afinação, a gente só faz isso quando tudo está solidificado, certo? Principalmente vibrato e a forma de mão. Afinação, a gente tem que construir, né? Na realidade, na escala é um dos principais motivos, não só o principal motivo, mas um dos. A gente também pode trabalhar música e por aí vai. Então, por exemplo, um outro tema que eu trouxe para vocês é a gente está tocando as escalas, por exemplo. Eu vou desafinar uma de propósito. Por exemplo, esse Mi tá baixo e geralmente os alunos fazem isso aqui, ó. Ficam procurando a nota. Na realidade, isso é errado. Isso não constrói um conhecimento. Isso não constrói, vamos dizer, aquela parte sólida da técnica violinística. Tudo bem? Então, na realidade, como é que eu ensino os meus alunos a trabalhar com a correção da afinação? Então, a gente está aqui. Vou desafinar o Dó. Se o Dó caiu desafinado, refaz a estrutura da mão, ou seja, volta no Si. E é muito importante a gente pensar nas notas seguintes. Então, se eu vou tocar o Lá, Si, Dó sustenido, e não tocar como se fosse uma coisa de repente, de última hora, entendeu? Então, a gente precisa imaginar sempre a próxima nota. Isso faz parte da educação do ouvido, vai fazer parte também de uma correção, realmente, de evitar com que as notas estejam desafinadas, certo? Então, a gente pensa na próxima nota, cantando ela internamente na cabeça. E até se tiver muito difícil de cantar internamente, né, na mente, para realmente... 1, 2, 3, 4. Si, Dó, Ré. Então a gente canta essas notas justamente para trabalhar a afinação e ter mais uma ideia de afinação perfeita, se é que vocês me entendem, tá bom? O grande violinista Schering dizia que sempre era para a gente desconfiar da nossa afinação. Então fica aqui também o recado para os alunos que se acham super afinados, tá bom? Então, dentro dessa questão da forma de mão, né, de correção, de afinação, vibrato das coisas que eu já falei, essa é uma das mais importantes
do que, por exemplo, querer fazer vibrato. Corrigir a nota. E repetir quantas vezes for necessário, tá? O que acontece muitas vezes é que os alunos querem seguir. Aí sai tudo desafinado, sem um padrão de digitação, por aí vai. Então você tá aqui. Repete. Geralmente quando os alunos, vejam bem, aqui eu estou falando sempre de escalas de 2/8, então são alunos já mais avançados e bem iniciados. Porque essas escalas de 2/8, elas contêm o famoso quarto dedo, certo? Que não é uma coisa que a gente faz desde o início, tá? Então fica claro aqui. Então olha só, geralmente o quarto dedo... Ah, Isaac, como é que faz para o quarto dedo ficar redondo, afinado, e eu conseguir colocar ele várias vezes para corrigir a afinação? Primeiro que a gente tem aqui esse Mi, a gente tem o Mi corda solta como o primeiro parâmetro para corrigir a nossa afinação, tá? Segundo, uma coisa que pouquíssimos falam, o quarto dedo redondo, ele depende de uma coisa muito importante, o cotovelo. Se o cotovelo estiver para cá, imediatamente o meu quarto dedo vai ficar reto, sem ser redondo, certo? Se o cotovelo estiver para cá, em direção ao nosso tórax, então imediatamente o quarto dedo fica redondo, se é que vocês percebem, certo? Então para cá, a gente perde a forma de mão do quarto dedo. Para cá, o cotovelo em direção ao nosso tórax, eu digo para fora, né? O quarto dedo fica redondo. Então, um fator importante para a gente ter um quarto dedo redondo na nossa forma de mão é colocar o cotovelo para fora, em direção ao nosso tórax. Tudo bem? Esse é um dos pontos muito importantes. Eu vou deixar disponível para vocês na descrição uma sequência de escalas que eu utilizo, de tonalidades de escala que eu utilizo com os meus alunos. Então você pode anotar, porque lá vai estar em várias questões, várias sequências de tonalidades, mas não necessariamente é a tonalidade que eu utilizo já desde o início, uma seguida da outra. Então eu utilizo Sol maior, Lá maior, Mi maior, Fá maior e Si bemol maior, tá? Sempre subindo com o quarto dedo e voltando com a corda zero. Por que assim? Bom, o método principal que eu utilizo na minha técnica, na minha formação enquanto violinista é o car flash, certo? E o car flash sempre sobe com o quarto dedo e na volta ele faz com que a corda seja zero, tá? Se você não está entendendo, eu vou te exemplificar aqui, bem prático. Eu fui com todos com o quarto dedo e agora eu vou voltar a corda zero. Certo? Então, isso é mais um apontamento para vocês sobre as escalas, o nosso vídeo de escalas. E eu espero que vocês estudem. Escala é muito importante na nossa formação violinística, tá bom? Um abraço do Isaac para vocês.